Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Deus esteja abençoando a sua vida nesse momento. Quero convidar você a sentar-se no seu lugar. Eu vou ler a palavra contigo. Abra a sua Bíblia na carta aos Filipenses. Você que está nos acompanhando de casa, de onde você estiver, que a mão de Deus esteja estendida sobre a sua casa, sobre a sua vida. Essa é uma noite de vitórias, rompendo barreiras, rompendo desafios, indo em direção àquilo que Deus tem preparado para nós. Talvez se você olhasse agora, e você pode fazer esse exercício, pensar em todos os desafios que você já rompeu, já superou, para estar aqui essa noite. É motivo de gratidão. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Filipenses capítulo 4. Pode colocar NVI aqui, viu? Vai ser projetado aqui a tradução NVI, mas eu vou ler na versão transformadora, porque eu quero ler as duas versões para você. Capítulo 4, versículo 10. Se você está em uma tradução diferente, não tem problema. Ouça o que eu estou lendo agora. Diz assim: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Eu sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham a oportunidade de me ajudar. Eu não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que eu tenho. Eu sei viver na necessidade e também na fartura. Eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Eu posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Olha o que diz o versículo 10, nessa tradução NVI. Volta aí para o 10, meu irmão, obrigada. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Eu sei que sempre preocuparam-se comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois eu aprendi a ficar satisfeito com o que eu tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Em algumas traduções você vai ler: aprendi o segredo de viver contente. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. O segredo do contentamento. Veja que essa carta, ela foi escrita por Paulo e Timóteo aos cristãos que estavam na cidade de Filipos. Filipos era uma cidade colonizada por Roma, uma colônia de Roma. E os cristãos que estavam ali sendo formados como igreja, receberam essa carta de Paulo. Paulo traz uma palavra de gratidão e agradecimento, porque eles haviam enviado uma ajuda, estavam ajudando a ele. E ele fala sobre isso, sobre contentamento. É curioso que quando você vai estudar sobre a carta aos Filipenses, você aprende que por mais de 16 vezes, mais ou menos 16 vezes, em palavras diferentes ou em formas diferentes de serem dito, fala-se sobre alegria. Alegrem-se,
alegria, contentamento. Ela é conhecida como a carta da alegria, e não uma alegria como nós conhecemos, de riso, de saltitar, mas é uma alegria diferente, é a alegria em Deus. E surpreende porque ela foi escrita por um homem que estava na prisão. Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Ele estava preso. Ele não estava preso porque ele tinha matado, roubado, cometido um crime, cometido algo terrível contra a sociedade. Ele estava preso porque ele estava anunciando a verdade, as boas novas de Cristo. Ele estava preso por causa do Evangelho. Então a prisão dele mudou a forma dele se olhar. E ele fala em contentamento. Eu recomendo que você leia a carta aos Filipenses em casa. São poucos capítulos. É uma carta pequena. Mas ela é uma carta que vai mover e mexer com você quando você compreende de onde ela foi escrita, por quem foi escrita e em que tempo. Porque é uma carta em que Paulo fala de um momento de sofrimento. No primeiro capítulo ele fala que ele estava vivendo um tempo tão cruel, tão doloroso, que para ele era até melhor que ele não estivesse mais no tempo presente. Era melhor estar com Cristo. Mas ele entendia que apesar de tudo aquilo, a experiência dele, que ele estava vivendo, honraria a Cristo. Que por causa do que ele estava vivendo, as pessoas estavam sendo movidas a viver também. E naturalmente, o Evangelho estava sendo anunciado, estava sendo testemunhado, o nome de Cristo estava se tornando conhecido por conta da experiência de Paulo. E isso por si só gerava nele contentamento. É interessante porque no meu trabalho, na minha profissão, sempre que eu atendo uma pessoa que ela está vivendo um processo muito doloroso, um processo de enfermidade, eu ouço em um determinado momento, em um determinado estágio em que a pessoa está do seu tratamento, ela diz para mim assim, a doença me ensinou a cuidar da minha vida. A doença me ensinou que eu precisava olhar para mim. Eu nasci de novo. É interessante como algumas experiências traumáticas, dolorosas, elas podem nos afetar de uma maneira que nós nascemos de novo. Nós somos renovados na nossa fé, na nossa esperança. Nós entendemos que por todas as razões que nós vivemos, nós não temos nem chance de mudar aquilo, de lidar com aquilo. Às vezes a vontade é nem levantar da cama. Mas diante da experiência, diante do enfrentamento, diante da persistência, em algum momento, essa pessoa cria a consciência de que aquela luta, aquele desafio, aquela enfermidade, proporcionou a ela uma nova perspectiva de vida. E eis uma grande diferença na nossa forma de vencer. E se eu posso dizer a você que existe um segredo para o contentamento, eu preciso começar falando que o contentamento, ele parte da forma como você está vendo o seu enfrentamento. Lembra daquele desenho animado, o personagem que ficava, ó vidas, ó céus. Oh. Lembra daquele desenho animado? Antigo. Às vezes nós estamos enfrentando a vida dessa maneira. Com autocomiseração, com pena
pena de si mesmo, enfrentando os desafios, colocando culpa nos outros, nas pessoas. Mas Paulo, ele estava lá na prisão, e ele fala assim, olha, às vezes eu penso, aqui palavras minhas, tá, gente? Você vai ler lá, você vai entender. Tem hora que eu até penso que era melhor mesmo eu ir encontrar com Cristo, mas pensando bem, é melhor eu estar aqui, melhor que Cristo não me leve agora, que eu não seja condenado à morte, porque ele estava prestes a uma condenação, tá, gente? É disso que eu estou falando. Ele estava preso, prestes a uma condenação. Os cristãos estavam sendo condenados, julgados, estavam sendo mortos por causa do Evangelho. E ele estava na iminência de ir a um julgamento. E aí ele diz isso. Entre ser julgado e perder a vida, que para mim não seria tão assustador assim, eu ir encontrar com Cristo, isso é palavra dele, eu prefiro ficar. Mas ficar implicava em ele ser julgado, ser criticado, estar preso, mas consistia também no cumprimento de um propósito. Você que conhece um pouco da palavra e que já ouviu o nosso pastor pregando, falando sobre Paulo, você sabe do que eu estou falando quando eu digo de enfrentamento, porque Paulo, ele foi um perseguidor de cristãos. Ele foi um homem que, durante um tempo da sua vida, defendia a sua religiosidade, indo exatamente para bater de frente com os cristãos, com o Evangelho, com o ensino de Cristo. E na sua experiência de conversão, na sua experiência de transformação de vida, ele deixa de ser o homem judeu que perseguia os cristãos e passa a servir a Cristo e anunciar o Evangelho. Então você imagina, quando Paulo chegava, todo mundo olhava assim, lá vem ele, será que é verdade? Será que ele não é um espião aqui tentando descobrir a gente para pegar a gente e jogar para os leões? Jogar nas arenas? Ele teve enfrentamentos. Muitos enfrentamentos. Mas ele cumpriu o propósito dele. E aí, gente, quando eu falo sobre essa perspectiva, essa olhar para a situação com um ângulo de visão diferente, eu proponho você pensar na sua vida e se questionar quantas experiências hoje você está preso a elas. Não literalmente, como Paulo esteve, mas tem coisas que aprisionam você, circunstâncias, situações, pressões, enfermidades, coisas que lhe aprisionam, sentenças que lhe aprisionam, e você tem a oportunidade de olhar para isso e dar um ângulo de visão, uma amplitude de visão, de tal maneira que você seja aquele que cumpre um propósito dentro do que você está vivendo. Ah, pastora, mas é muito difícil viver isso. Olha, embora estivesse sofrendo, Paulo cumpriu o propósito. E o maior engano, o maior erro de nós, quando começamos a andar com Cristo, é acreditar que a nossa vida vai ser um mar de rosas. E ainda que seja um mar de rosas, também tem espinhos. Aliás, tem mais espinhos do que flores. Se há uma coisa que nós precisamos entender, no momento em que começamos a andar com Cristo, é que nós vamos enfrentar os mesmos desafios que todo mundo. E talvez, mais ainda, porque nós estaremos expostos ao julgamento das pessoas, ao olhar crítico das pessoas. Nós estaremos colocados em situações onde as pessoas vão estar nos testando o tempo todo. Ah lá, diz que é crente. E viu onde eu estava? Viu o que falou? Você está lá em alguma situação dentro de casa, o seu cônjuge, você está na igreja, o seu cônjuge não, e o seu cônjuge olha para você e fala assim:
que adianta estar lá na igreja e estar aqui brigando comigo? Mas você está brigando por uma causa justa, você está num desafio dentro de casa com seu marido, querendo, ou com a sua esposa, defendendo uma ideia sua, e a pessoa ela quer. As pessoas, o mundo vai querer subjugar você pelaquilo que você acredita. Vai tentar te aprisionar por aquilo que você defende, por aquilo que você vive. E eu não estou aqui falando de passividade, eu não estou falando de se colocar num papel diante das pessoas de sujeição, mas se tem um caminho pelo qual nós devemos trilhar, é o caminho que o próprio Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele fala sobre Jesus. Ele traz a figura de Jesus, aquele que se esvazia a si mesmo. E ele narra Jesus como sendo aquele que, embora sendo filho de Deus, sendo Deus, ele se esvaziou, ele tomou a forma de homem, ele esteve na terra como homem. Amados, se Jesus, aquele a quem nós seguimos, aquele a quem nós somos discípulos, se ele se colocou em sujeição às coisas de Deus, aos princípios de Deus, para vencer as coisas terrenas, quem somos nós para achar que não precisamos ou não podemos fazer isso? Às vezes nós erramos muito quando nós entramos num processo de justiçamento, daquele que quer lá, como diz a minha mãe, a ferro e fogo vencer. Esvaziar-se a si mesmo. Esvaziar-se a si mesmo é um processo, às vezes, um pouco doloroso. Porque, por natureza, nós nos apegamos àquilo que nós somos e que nós construímos. Eu sou de tal profissão, eu estudei tal coisa. Sempre que alguém vai se apresentar, essa pessoa se apresenta com todos os suas características, seu currículo. A própria forma de nos vestir, ela é uma apresentação. Nós estamos a todo tempo nos colocando socialmente, dentro da igreja, no trabalho, na família, nos lugares onde nós vamos, nós estamos nos apresentando para nos tornar conhecidos. Você vê uma pessoa falando um pouquinho diferente, você já diz, é brasileiro, não é brasileiro, é desse estado, não é desse estado. Às vezes você está em um ambiente e você vê uma pessoa diferente, aí você pensa assim, esse é crente. Esse é cristão, essa é cristã, é diferente, porque você passa a ter a identidade daquele lugar onde você está, você passa a se assemelhar àquele lugar onde você está, e se nós estamos na presença de Deus, nós precisamos nos assemelhar a Deus, e esse é o caminho, nos assemelharmos a Cristo, que abriu mão de ser e usurpar do seu poder de Deus para estar na terra como homem e nos ensinar como homem como nós podemos vencer os desafios espirituais. E Paulo faz isso. Paulo vive isso, meus amados, Paulo vive isso. Olha o que diz no capítulo 3, capítulo 3, versículo, vamos ler no 5. Aliás, eu vou ler do versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Eu nunca me canso de dizer essas coisas e faço isso para protegê-los. Cuidado com os cães. Aqueles que praticam mal, os mutiladores que exigem a circuncisão, entenda que Paulo
na prisão, ele estava tendo um grande enfrentamento. Ele estava enfrentando cristãos judaizantes, que seriam os judeus que se convertiam ao Evangelho e começavam a dizer que ainda precisaria cumprir algumas regras do judaísmo para quando os gentios aceitavam a Cristo como Senhor. Uma delas seria a circuncisão para o homem. E aí, Paulo está preso e Paulo está lutando contra isso, porque ele trazia o ensino de que a circuncisão ela não precisava ser feita na genitália do homem, no prepúcio, mas precisava ser feita no coração. Ah, mas de que maneira eu vou circuncidar o meu coração? Se esvaziando de si mesmo, abrindo mão dos seus status, dos lugares de poder e de status que você tem. E aí ele conclui dizendo, versículo 2, cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que os outros pensam ter motivo para confiar nos seus próprios esforços. Aí ele diz assim, eu teria mais. Tem gente aí que acha que tem status, eu tenho mais. Aí ele fala dele próprio. Eu fui circuncidado ao 8º dia de vida. Eu sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Eu era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Eu era tão zeloso que eu perseguia a igreja. E quanto à justiça, eu cumpria a lei com todo rigor. Eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora eu estou considerando essas coisas insignificantes por causa do Evangelho de Cristo. O que ele está dizendo para você e para mim nessa noite é que não importa nosso status, não importa o lugar que estamos, que somos, o que enfrentamos, quem se levanta, importa é a sua relação com Deus. É aquela pessoa que se levantou das águas depois do batismo. A nova criatura circuncidada no coração, que fez uma aliança, uma marca em si, e que ela começa a dizer, eu agora estou com Cristo. E agora que eu tenho essa marca, o que é que eu faço com essa marca? Ela coloca em mim um referencial. E como referencial, você precisa estar de acordo com aquilo que Jesus representa. A verdade de Jesus, as boas novas do Evangelho, a nova criatura. Mas será que nós estamos dessa maneira ou nós estamos aprisionados no nosso ego, no nosso status, na nossa reputação, naquilo que é valioso para nós? E quando nós enfrentamos algo, ou quando estamos tendo algum enfrentamento, alguma dificuldade, nós esquecemos essa marca que foi colocada e deixamos ser evidenciado aquela pessoa que mergulhou na água, não a que levantou, a que mergulhou, a velha criatura. É uma pergunta que eu tenho que fazer para você. Amados, esvaziar-se a si mesmo é esse desapego de quem você já foi. É esse novo começo. É essa nova vida, é essa experiência que te marca de uma maneira que faz você enfrentar desafios e superar os seus desafios. Às vezes é muito difícil a gente esperar na justiça de Deus. É muito difícil esperar na justiça de Deus. A gente fica querendo lutar com as nossas armas, com a nossa força. Mas entenda que todas as vezes que você tentar lutar com as suas armas, com as suas forças, você vai sofrer um desgaste.
e provavelmente vai perder. Fragilizado, fragilizada, você vai perder. Mas quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, as coisas funcionam de uma forma diferente. As pessoas passam a nos olhar de uma forma diferente. Nós passamos a nos olhar de uma forma diferente. E experimentamos esse contentamento. É o contentamento de que agora que eu estou em Cristo, eu estou enfrentando situações e coisas que eu, lá no iniciozinho, acreditava que eu não ia passar nunca mais, porque agora eu sou filho de Deus, agora eu estou vivendo no reino de Deus, mas eu estou enfrentando. Mas eu olho para isso e eu encaro isso como uma experiência da minha vida, mas num Deus que supre todas as minhas dificuldades. Um Deus que me sustenta no momento em que eu achar que eu não vou ser sustentado mais. É o José quando foi agarrado pelos irmãos e jogado lá no poço. Eu estou sendo injustiçado, eu quero lutar contra isso. É o José que vai e é vendido como escravo, que é levado para dentro de uma casa e quando começa a ter um status ali mesmo como escravo, na casa de Potifar. A mulher de Potifar assedia ele, ele não cede porque ele tinha princípios morais, ele foge, ele escapole, então ele é jogado de novo na prisão. Quantas vezes, assim como José, você pensa, meu Deus, mas eu estou fazendo tudo certo, eu estou sendo justo, eu estou sendo íntegro, eu estou sendo honesto, e eu estou pagando esse preço. Quantas vezes você olha para si mesmo e parece que você abandonou o pecado, você abandonou a mentira, você abandonou todo tipo de escolha errada que você fez na sua vida, e ainda assim você está tendo enfrentamento. E quem conhece a história de José sabe que ele tem toda uma trajetória, e um dia José está lá, nessa trajetória que ele passa, ele é enxergado pelo rei, ele é colocado num lugar de status, de poder. Você agora vai ser o governador do Egito. Você vai administrar tudo que você tem, tudo que o Egito tem. E ele começa a administrar. Com a sua sabedoria, com a sua inteligência, ele está lá administrando. O Egito estava em fartura, os outros lugares tudo em dificuldade. E aí chega grupo de pessoas para comprar os cereais do Egito. Quem chega lá? Aqueles que humilharam José, que venderam José como escravo. É a minha chance de me vingar, é a minha chance de fazer justiça. Deus me honrou. Será que é isso que José fez? Não, José não se vinga, José não bate em ninguém, não prende ninguém. José usa da misericórdia que Deus usou com ele ao longo da sua trajetória de sofrimento. Minha amada, meu amado, o que eu quero que você entenda nessa noite é isso. Use com aquelas pessoas que estão à sua volta a misericórdia que Deus tem usado com você. Isso é tão difícil. Não é fácil. Porque nós ainda temos carne, sangue na veia. As nossas razões humanas, os nossos sentimentos, as nossas emoções humanas ainda estão aqui. A gente ainda quer vencer do nosso jeito. Queremos. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizer assim: esse mundo é muito ruim, as pessoas são muito ruins, as pessoas são muito cruéis, eu não posso estar nesse mundo. Meu coração não é como esse mundo. Eu queria que Jesus me levasse logo. E olha, eu já ouvi isso mais de uma vez, de mais de uma pessoa, já ouvi diversas vezes. Porque de fato, gente, quanto mais a gente vê a crueldade no mundo, a maldade no mundo, quanto mais a gente vê a injustiça, mais a gente deseja que Jesus venha logo e que nos leve e nos tire daqui. Mas eu me lembro que eu falei assim com essa pessoa: talvez Deus esteja te dando a oportunidade de enxergar um lugar na sua vida, no seu caminho, por onde você pode resgatar pessoas para ir na mesma trajetória com você.
Olhe para as circunstâncias que você está enfrentando como uma oportunidade de levar pessoas com você para o resgate. Já pensou Jesus? Jesus, quando foi orar, o pastor pregou aqui esses dias, o pastor Zoari falou sobre isso. Jesus, quando foi orar, falou: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas eu sei que o Senhor é Deus, seja feita a sua vontade. Por ele ia obedecer, ia ser obediente. A vontade de Deus ia se cumprir. Mas, se fosse possível mudar, podia mudar, né? Já pensou se Jesus agisse diferente? Espera aí. Raio do céu, pedra se levanta, chão se abre. Porque o milagre acontecia. Nós não estaríamos aqui hoje vivendo da graça que nos foi dada. Nós não seríamos e estaríamos vivendo como cristãos. Amados, eu quero te fazer uma pergunta: o que é que te aprisiona hoje? O que é que te mantém cativo? Que impede o seu contentamento? E se tem uma coisa que nós podemos alcançar nesse caminho do contentamento, é conhecer e ter uma experiência mais profunda com Deus. Sabe o que impede o contentamento? Frustração. Frustração. Desânimo. Às vezes o descontentamento, ele chega na sua vida e ele começa a alterar a sua fé e você pensa em desistir. Deixa eu dizer uma coisa para você que desistiu do Evangelho, saiu de uma igreja, você que estiver ouvindo isso, se afastou da igreja, porque teve um atrito com alguém, porque se decepcionou com alguém. Deixa eu dizer algo para você: não tira a mão do arado, não olhe para trás, não abandona o propósito que Deus tem com você. Deus tem um propósito com você, e Ele vai te usar onde você estiver, independente das circunstâncias, porque Paulo estava vivendo um desafio. Na carta que ele está escrevendo, no capítulo 4, lá no versículo 2, ele diz assim: agora eu suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista, e aí ele diz que elas são do Senhor, o nome delas está escrito no livro da vida, elas são servas, elas me ajudaram a anunciar o Evangelho e estabelecer a igreja aí, mas elas agora estão com confusão entre elas. Essas duas mulheres, a Bíblia não cita o que, mas a carta ela cita que duas mulheres estavam em uma contenda, e a contenda era tão grande, a ponto de ele, em outro lugar, escrever uma carta intervindo em favor daquelas duas mulheres, e ele não toma partido nem de uma, nem de outra, mas ele disse assim: olha, eu estou pedindo a vocês que vocês conversem com ela, elas são servas, elas têm um nome escrito no livro da vida, elas estabeleceram o Evangelho aí onde vocês estão, mas elas estão em discordância. Quantas discordâncias surgem no nosso meio, aqui ou em outro lugar? Nós estamos entre gente, entre pessoas que discordam entre si, com visão diferente, com pensamento diferente, elas discordam entre si. E isso é normal, porque nós não somos um grupo de, sei lá, está ali, sem cérebro, todo mundo pensando no mesmo caminho. Não, nós pensamos diferente mesmo. Mas o princípio é um. E o princípio não muda. E eu vou dizer algo para você: o princípio de Deus, ele é o que é, independente daquilo que nós estamos vivendo. O princípio é imutável. Esvazie-se de si mesmo. E parte do esvaziar-se de si mesmo é enfrentar esse desafio da santidade, que é conviver relacionando com pessoas. Não abandona o propósito de Deus. Não abandona aquilo que Deus tem para você, porque o propósito de Deus é maior do que você, é maior do que essa pessoa, é maior do que todos nós, porque nós vamos passar e o propósito vai continuar. Não viva uma vida como se nada fosse. Pastora, como é que eu faço?
Eu quero finalizar essa noite dizendo para você o que está escrito no capítulo 4. Eu vou ler desde o versículo 1. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês, anseio vê-los, pois são a minha alegria e minha coroa de recompensa. Suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. Peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na pregação das boas novas, e também com Clemente e com os meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Eu repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se que o Senhor virá em breve. Pastora, qual é o caminho? O Senhor virá em breve. Primeiro, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus. Primeiro ato, orem. Pedindo aquilo que precisam e agradecendo por tudo aquilo que Ele já tem feito. Porque a oração, ela vai te levar a um estágio que você vai ler aqui agora. Versículo 7. Vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Está preso? Está preso? Está enfrentando desafio? A paz de Deus que excede todo entendimento, se você orar, se você buscar, ela vem sobre a sua vida. Segundo, por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Princípio. Mantenham os seus princípios. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Deus acima das suas escolhas, dos seus princípios, da sua vida, de tudo que existe em você e que você acredita. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Feche os seus olhos por um instante. A paz que excede todo entendimento não está nas coisas, não está nas circunstâncias. A paz que excede todo entendimento não está nas pessoas. Pense agora em algo que está lhe aprisionando e tirando a sua paz. Se foi um atrito num relacionamento, se é a sua vida financeira, se é algo na sua espiritualidade. Amado, minha amada, se você quer alcançar em Deus a sua vitória ela não é terrena. Se você quer encontrar e você está buscando o segredo de viver o contentamento de Deus, esse contentamento, ele não vai ser encontrado de forma humana, ele é divino, ele é da parte de Deus para você. Contentamento, ele vem da parte de Deus, de uma forma que não depende da lógica. A lógica humana não explica um homem preso estar feliz porque está preso injustamente, mas o nome de Deus sendo glorificado. Quantas coisas na sua vida estão acontecendo agora e você pode viver o contentamento feliz em Deus. Contentamento, ele é como se fosse um escudo. E esse escudo protege a sua mente, protege o seu coração das intenções humanas, das intenções malignas, e tudo que você consegue ver, tudo que você consegue perceber é o propósito de Deus. Eu não estou falando de uma pessoa submissa a coisas erradas, eu não estou falando de um tolo, de uma tola que se submete a abusos, eu estou falando de viver um propósito. Independe das circunstâncias, de estar rico ou pobre,
de estar saudável ou adoecido, de estar com algum enfrentamento ou estar vivendo uma vida plena, mas é na presença de Deus que você encontra o contentamento. Assim como Paulo, que você possa declarar o que ele diz: eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá força. Muitas vezes essas palavras e esse versículo, ele é usado como se fosse um mantra nas vidas de algumas pessoas, mas isso não é uma frase, isso não é uma palavra de afirmação, isso é um estilo de vida. Quando você confia em Deus, quando você se submete a Deus, quando você entende o propósito de Deus na sua vida, quando você se coloca à disposição dEle, você pode todas as coisas, porque Cristo supre as suas necessidades. Que o Espírito Santo de Deus possa te ouvir nessa noite, sustentar você na sua necessidade. Que o Espírito Santo possa vir até você nesse momento, soprar no seu ouvido estratégias de enfrentamento para esse desafio. Que a voz de Deus possa ecoar agora nos seus ouvidos e no seu coração, tirando toda a dor, toda a barreira, todo o sofrimento, te dando entendimento para enfrentar o que te aprisionou. Se você puder, fique de pé no seu lugar e adore a Deus. Fique de pé no seu lugar, adore esse Deus e diga para Ele: Senhor, eu quero me posicionar na Tua presença. Eu quero me colocar na Tua presença, Senhor, e receber a minha vitória. Uma vitória que muda o que está dentro do meu coração, que muda o que está dentro da minha mente, que me cela, que me protege. Cante ao Senhor nessa noite. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no Teu coração. Oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. E meu Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Eu quero apresentar a vida deste Teu filho, dessa Tua filha, no enfrentamento, na dificuldade. Essa luta, meu Deus, que é colocada diante de Ti nesse momento. E a confiança de que o Senhor supre as nossas necessidades. O Senhor nos sustenta. Traz, meu Deus, cura para corações feridos. Traz cura nesse momento, meu Deus, para os pensamentos de desistência. Dá um coração renovado, uma mente renovada, protegida debaixo dos Teus cuidados, pelas Tuas mãos. O Senhor é poderoso. Muda o jeito de olhar, a perspectiva. Dá amplitude de visão para este Teu filho, essa Tua filha, para esse enfrentamento, para esse desafio. E que aquilo que antes era prisão torne-se, meu Deus, um propósito de cura. Torne-se, meu Deus, um tempo de vida, um tempo de liberdade, um marco de vitória na vida do Teu filho, da Tua filha. Que a Sua graça venha sobre nós. Assim eu oro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti.
Aplauda ao Senhor com alegria. É isso que nós buscamos, Senhor. Coração cheio de contentamento. Vamos embora para as nossas casas, agradecendo a Deus pelo cuidado que Ele tem tido conosco. Peça a Deus alegria e contentamento na sua vida. Vai enfrentar o que você está enfrentando. Seu enfrentamento. Feche os seus olhos nesse instante. Se você puder, coloca a sua mão assim sobre o seu coração. Meu Deus, leva os teus filhos em paz, debaixo dos teus cuidados. Traz contentamento ao coração dos teus filhos, o entendimento de um tempo novo, de uma vida nova, de transformação. Guarda no caminho, na chegada, um tempo de descanso, uma noite de descanso, um resto de semana na tua presença. Abençoa, meu Deus, a vida dos nossos irmãos, a vida dos nossos pastores. Obrigada, meu Deus, pela vida do nosso pastor Zoar, de sua família, de sua casa. Obrigada pela vida de cada um dos que estão aqui presentes. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam e permaneçam sobre todos, hoje e sempre. Amém, amém. Vão em paz, que Deus abençoe a noite de vocês. Deus abençoe.